Hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado, mas que é super importante entender: o gaslighting. Sabe aquela forma de manipulação emocional que é tão sutil, tão na surdina que às vezes nem se percebe, mas que deixa marcas psicológicas bem profundas em quem passa por isso? Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que é que leva uma pessoa a questionar a própria memória, a própria percepção das coisas? É exatamente essa dinâmica complexa que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente entender de onde veio essa palavra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E o mais curioso é que a origem dela não está na psicologia, não. Veio do teatro. Pois é, o termo nasceu numa peça de teatro, que depois virou um filmaço. A história é de um marido que, de propósito, diminuía a luz dos lampiões a gás de casa. Quando a esposa notava e comentava, ele negava tudo. Falava que ela estava imaginando coisas, que estava maluca. Essa narrativa foi tão poderosa para ilustrar esse tipo de manipulação que acabou batizando essa forma tão real de abuso que a gente conhece hoje. Ok, saindo da história e vindo para os dias de hoje. O que a psicologia diz que é gaslighting, afinal? Como isso se aplica na vida real? Olha só, no fundo, gaslighting é quando alguém, de forma sistemática, tenta fazer a outra pessoa duvidar da própria cabeça. É um jogo sujo, um ataque direto na autoconfiança, usando mentira, negação, tudo para ter poder e controle dentro de uma relação. E é importante a gente sacar que isso não acontece só em relacionamento amoroso, não. Pode rolar em casa, com a família, no trabalho, entre amigos e até, como a gente vai ver, vindo de instituições. É um padrão que, infelizmente, pode aparecer em qualquer lugar onde existe uma relação de poder. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Quais são as armas, as táticas que um manipulador usa para conseguir bagunçar tanto a realidade de alguém? Essa aqui é clássica, né? Você está exagerando. Quando alguém fala isso, o que essa pessoa está fazendo é invalidar o que a outra está sentindo. É como dizer, sua emoção não vale nada, é desproporcional, tá errada. Essa aqui vai ainda mais fundo. Isso é coisa da sua cabeça. É um ataque direto que basicamente diz que a realidade que a pessoa está vivendo não existe, que é tudo invenção, uma fantasia. E aí a gente vê como o negócio é sistemático. Não é uma coisinha ou outra, é um conjunto. É negar o que aconteceu, mesmo com prova na cara, é minimizar os sentimentos, inverter a culpa para fazer a pessoa se sentir responsável por tudo, é contar a história pela metade, distorcendo as coisas. E talvez o mais cruel é ir afastando a vítima das pessoas que poderiam ajudar, dos amigos, da família. O objetivo final é esse: destruir a autoconfiança da pessoa até ela depender totalmente da versão da realidade que o manipulador cria. E as consequências de tudo isso são profundas. E o pior é que muitas vezes são feridas que ninguém vê. Vamos dar uma olhada no estrago psicológico que esse tipo de abuso causa. O primeiro efeito é uma confusão mental que não passa. A pessoa fica num estado de não sei mais em quem ou no que acreditar, nem em si mesma. A base da confiança é completamente abalada. E essa confusão toda, claro, vira uma ansiedade que não vai embora. Aquela sensação de que tem algo errado o tempo todo, um nó na garganta, mas sem conseguir apontar exatamente o que é. Aí vem a culpa. De tanto ouvir que a culpa é dela, a pessoa começa a acreditar. Passa a achar que é a verdadeira responsável pelos problemas, pelos conflitos, por tudo que dá errado. E para fechar o pacote, vem uma insegurança que paralisa. A pessoa simplesmente perde a capacidade de tomar as próprias decisões, duvida de cada pensamento, de cada sentimento. E, olha, é fundamental entender que esse fenômeno não é só pessoal. Ele pode acontecer numa escala muito, mas muito maior. É o que a gente chama de gaslighting institucional. Sabe quando governos ou grandes organizações manipulam informações, negam fatos óbvios, tentam reescrever a história para controlar o que todo mundo pensa? A era das fake news é o exemplo perfeito de como essa tática pode ser usada para deixar uma sociedade inteira confusa e desorientada. Mas a boa notícia é que dá para sair dessa. Existe um caminho para se libertar dessa teia de manipulação. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A parte mais importante: como lutar contra isso e retomar a própria realidade. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é reconhecer os sinais, é entender o que está acontecendo. Depois, é crucial buscar apoio. Conversar com gente de confiança, com amigos, com um terapeuta. Outra coisa que ajuda muito é registrar as coisas, sabe? Anotar o que aconteceu. Isso vira uma ferramenta para validar o que se percebe, para lutar contra as negações. E, em muitos casos, a atitude mais corajosa e saudável é simplesmente cortar o laço, se afastar de quem está causando tudo isso.
E a gente fecha com essa reflexão que é muito poderosa. O gaslighting é uma violência invisível, mas o estrago que faz é real e devastador. Por isso, falar sobre isso, dar nome ao que acontece, já é um ato de resistência. É o primeiro passo para quebrar o ciclo e começar a reconstruir a confiança na coisa mais importante que existe, a nossa própria verdade.